Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar para vocês sobre vistos. Eu vou contar para vocês o processo que eu precisei fazer para poder estar vindo para o Japão. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e deixe o seu like para me incentivar a trazer mais conteúdos para vocês. Agora vamos pro vídeo. Então, pessoal, para quem não sabe, o Júnior ele é terceira geração de japonês. Eu já falei isso um dia no meu Instagram, tem até um destaque falando sobre essa questão de vistos, mas aqui eu vou explicar um pouquinho mais detalhada essa parte. Os avós do Júnior é que são japoneses. Os pais deles são segunda geração de japonês e ele é terceira geração. Já o Yuji é quarta geração. Para estar no Japão, o Japão é um país fechado, então para estar no Japão precisa ser casado com um descendente japonês ou precisa ser descendente. Ou então também tem o tipo de visto de trabalho e de estudante. Mas esses, como eu nunca conheci ninguém nunca conversei a fundos com ninguém sobre isso, então eu não sei. Eu vou falar do meu processo, como foi pra mim. Primeiramente, quando o Júnior retornou ao Brasil, como eu comentei no vídeo anterior, se vocês ainda não viram, vão lá e olhem a nossa história, né? Primeiramente, o Júnior voltou pro Brasil e a gente casou. Foi o primeiro documento que a gente fez, foi o comprovante de casamento. A partir daí, eu mudei toda a minha documentação. Hoje vocês vão ver o meu rosto e o meu filho aqui no vídeo também, que eu tô comigo, gente. Desculpa. Retornando. Então, o primeiro documento que a gente fez foi a certidão de casamento. A partir daí, eu mudei toda a minha documentação com o sobrenome do Júnior. E aí, depois disso, a gente fez o passaporte, porque eu nunca tinha saído do Brasil, então eu não tinha passaporte. A gente fez o passaporte. Isso foi no mês de fevereiro, a gente casou no civil em fevereiro. E aí, no mesmo mês, a gente já fez o passaporte. E depois disso a gente teve que fazer uma documentação para ser enviada para o Japão para poder pedir o documento de elegibilidade. Esse documento ele é necessário para quem vai ficar no Japão, se eu não me engano o turista não precisa, é só quem vai ficar por mais tempo no Japão precisa tirar a elegibilidade. E a gente teve que fazer uma documentação lá no Brasil e mandar para cá, que eu já era casada com ele, que nós tínhamos um tempo juntos, a gente teve que provar por A mais B que nós tínhamos um relacionamento concreto juntos, que eu não estava casando com ele somente para vir para o Japão. Porque tem isso também, tem o famoso golpe, né, gente, que tipo, a pessoa casa só para conseguir o visto. Acontece isso, sim. Mas por isso que eles são bem rígidos, a gente tem que provar mesmo que não é nada disso. E aí eu tive que fazer essa documentação para mandar para cá. E demorou um tempo, acho que uns meses demorou para ficar pronto. Quando ficou pronto, foi mandado de volta para o Brasil esses documentos. Foi o pai dele que fez a movimentação aqui no Japão. Aí eles mandaram esses documentos para o Brasil e a gente pôde dar entrada no consulado japonês que fica em Porto Alegre. No consulado japonês, eu tive que passar por alguns processos, tanto eu quanto o Júnior. A gente teve que levar fotos antigas do nosso relacionamento, provando que nós já tínhamos um relacionamento de tempos, que nós já se conhecíamos antes. Eu tive que passar por uma entrevista sem o Júnior com o pessoal do consulado, eles escutaram eu. E se eu não me engano, foi um outro dia que eles escutaram só ele, para ver se as histórias batiam. A gente teve que contar sobre a nossa história, sobre como era a relação com as famílias, se a gente conhecia a família um do outro, o que eu sabia da família dele. Eu tive que contar lá, eu tive que mostrar algumas fotos. E um outro dia eles chamaram o Júnior e ele teve que contar a mesma história. Eles escutaram tipo individual para ver se as histórias batiam. Para nós foi assim. Depois que a gente passou por todo esse processo, acho que eu tive que me apresentar umas 2 vezes no consulado para entrevista. Aí depois que dei a elegibilidade, a gente passou por esses processos. Um tempinho depois, o visto saiu. A partir do momento que o visto tinha saído, nós tínhamos um prazo, que se eu não me engano era de 3 meses ou menos.
Nesse prazo, a gente tinha que comprar passagem e vir pro Japão. Se passasse esse prazo, tinha que fazer o processo todo de novo. E aí a gente casou no religioso em setembro. O visto saiu foi perto de setembro, foi. A gente começou em fevereiro e em setembro, mais ou menos, ele saiu. Foi um tempo curto ao meu ponto de vista, porque eu já ouvi falar de gente que demora muito mais. A gente teve a ajuda de um despachante aqui do Japão. Despachante muito, muito bom, gente. Se vocês quiserem o contato dele, alguém que tá vindo pro Japão ou né, quer saber melhores detalhes de visto, esse despachante é muito, muito bom. A gente fez a maioria das renovações de visto também com ele. Se vocês quiserem o contato, é só me pedir no direct do Instagram que eu passo o contato dele. Com certeza vocês não vão se arrepender de conhecer o trabalho dele. Mas enfim, voltando. Aí a gente casou no religioso e umas 2 semanas depois a gente retornou ao Brasil. O Júnior, quando ele veio para o Japão a primeira vez com o pai dele, ele já tinha ganhado o primeiro visto. Então ele já tinha, mesmo ele sendo descendente, ele também precisa de um visto para estar aqui. Mesmo ele sendo descendente, se ele estiver fora das regularidades do país, ele também é deportado, gente. Ele também passa por penalidades se não estiver dentro das normalidades, né, das regras. E aí eu vim pra cá sem ter que estar ligada a algum trabalho. Eu vim pra cá com o visto de mulher de descendente, casada com ele. Esse visto não tem um prazo, tipo assim, quer dizer, tem um prazo sim, né? Nosso visto primeira vez saiu de 1 ano. A gente renovou de novo, saiu de mais 1 ano, acho que umas 3 vezes saiu de 1 ano. Aí depois saiu de 3 anos. E todo tempo a gente tem que renovar, passando o prazo tem que renovar. Mais pra frente pretendemos tentar tirar o visto permanente, se possível, né? Aí depois o Yuji nasceu, o visto da criança fica conforme o visto dos pais. Se o pai, no caso, nosso visto era igual, mas, por exemplo, se o Junior tivesse permanente e eu tivesse um visto de 1 ano, a criança fica com o visto de maior tempo, ficaria com o visto do pai dele, igual ao pai dele permanente. Mas, como não é o caso, né, a gente tinha visto igual, ele ficou com o visto igual ao nosso. Mesmo o Yuji nascendo no Japão, ele continua sendo brasileiro, né, ele tem que ter visto da mesma forma que nós, funciona assim. Eu, como esposa de descendente, eu posso ficar no Japão todo o tempo que eu for casada. Se eu me separar, teoricamente, eu tenho que voltar. Porém, existe também um visto que se a criança, se tiver filhos, né, gente? Se a criança estiver na escola, também é possível tirar visto através do filho. Mas acredito que nunca vai ser o nosso caso, né? Se eu me separar do Júnior, eu pretendo voltar. Mas fora isso, foi esse processo que eu tive que fazer. Eu tive que provar por A mais B que eu tinha um relacionamento concreto com ele, que eu não estava dando golpe nele, que eu não estava ficando com ele só pra vir pra cá. Nunca foi isso, né, gente? Então, eu tive que provar isso perante a justiça eleitoral, perante lá as autoridades, né, do consulado, da embaixada, tudo. Aí eu pude vir então para o Japão com ele, com visto de casada. Acredito que a maioria do pessoal, ou todo mundo, né, que está aqui no Japão, tenha passado por processos parecidos, mas quem está no Brasil, eu sei que muita gente não sabe. Eu já tinha recebido essa pergunta já no Instagram para me falar como foi para vir para cá. Como eu disse, o Japão é um país fechado, né, não é qualquer pessoa que entra aqui. E a não ser que seja turista, né? O visto de turista ele é bem menos burocrático, é mais fácil de ser tirado e é mais rápido também que sai, né, gente? E quando a gente saiu o visto, que a gente foi comprar passagem, gente, a gente pegou a passagem na companhia, na época da companhia mais barata. E eu nunca tinha andado de avião. Gente, no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi essa minha vinda pra cá, gente. Minha viagem foi horrível. Foi legal pela emoção, mas foi horrível também pela emoção. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu conto pra vocês como foi essa viagem de avião. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.